Bon día. Honorable señor conseller, excelentíssims senyors directors generals, senyor Federici, president de l'Associació Europea d'Educació d'Adults, señores, señoras, estimados compañeros y compañeras, es para mí una satisfacción presentar el seminario La importancia estratégica de la formación de las personas adultas en la Comunidad Valenciana. En él convergen una gran cantidad de inquietudes, de esfuerzos, de ilusiones, de muchísimas personas vinculadas a la formación de las personas adultas en nuestro país. Sería mi deseo que el desarrollo de esta actividad, hoy y mañana en Valencia, el próximo lunes en Castellón y el martes en Alicante, pudiese satisfacer las enormes expectativas que muchas personas tenemos puestas en ella. También que enriqueciese más, si es que cabe, un mundo ya de por sí rico y complejo como el de la formación de las personas adultas en el país valenciano. Muchas gracias a todos y todas por vuestra participación decidida. Tiene la palabra el honorable conseller de Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, señor Joan Romero. Muy buenos días. Querido profesor, queridas amigas y amigos. Déjenme que, en primer lugar, haga un agradecimiento personal. En este caso, no solo me he dejado llevar por la amistad y por el cariño que profeso a la gente de esta casa, en la que trabajé también, por el enorme esfuerzo de organización que han hecho para poder hacer posible que casi 1 millar de personas, es una cantidad de asistentes inédita en la historia de esta casa, hayan podido estar matriculados y toda la documentación a punto. Les puedo asegurar que con la gente que son es francamente casi un milagro. Pero por otra parte no me extraña. Nos reúne hoy un tema en torno a un seminario internacional que ha despertado una enorme expectación. No has de extrañar. Me gustaría comenzar diciendo con unas palabras con las que concluiré igualmente. Asistiremos en los próximos años, también en España y en el conjunto de Europa Occidental, a una enorme eclosión del fenómeno de la educación de las personas adultas y además en el conjunto de los países, con independencia del nivel de renta. La educación de las personas adultas se está convirtiendo ya en elemento central y deberá convertirse más todavía en elemento central de las políticas de gobierno del conjunto de las regiones europeas. Esta creciente relevancia creo que nos obliga al profesional, a los participantes, a los gobiernos, a encararla con un rigor excepcional en sus diversas variables. Y creo sinceramente que la reflexión teórica en este sentido se torna indispensable como paso previo a una praxis acertada y racional y también como una síntesis de experiencias anteriores a las que no debemos renunciar. Esta argumentación requiere, desde mi punto de vista, un planteamiento multidisciplinar en el que incidan aspectos sociológicos y antropológicos, psicológicos y culturales, históricos y demográficos, económicos y políticos, didácticos, organizativos, administrativos, variables que explícita o implícitamente acompañan la práctica formativa en general y la formación de personas adultas en particular. En nuestro entorno europeo más inmediato, la formación de la población adulta es en este momento objeto de interés creciente y cuanto más al norte nos desplazamos, más interés
demuestran los gobiernos regionales y los gobiernos nacionales en la instrumentación de estas políticas. Además de eso, la formación de las personas adultas a lo largo de toda su vida activa constituye un elemento central en las políticas de armonización y de cohesión social del conjunto de las regiones europeas. Prueba de ello es el punto en el que aparece reflejado en el propio Tratado de Maastricht, en 2 artículos, cuando se incluyó un explícito reconocimiento del derecho a la educación y la formación a lo largo de toda la vida activa de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea. Prueba de ello es también la celebración de las conferencias de Atenas y Dresde, la apertura a este sector formativo de los programas Sócrates y Leonardo y la declaración para el año 96 como Año Europeo de la Educación y la Formación a lo largo de toda la vida. Creo que ninguno de estos elementos es precisamente casual. Coincido con las tesis mantenidas en el Libro Blanco de la Comisión Europea, Crecimiento, Competitividad y Empleo, al asumir claramente el papel de la formación como catalizador de una sociedad en cambio profundo. En la recuperación del crecimiento, la restauración de la competitividad y el restablecimiento de un nivel de ocupación socialmente aceptable en la comunidad, elemento básico para la garantía de la cohesión social indispensable, la educación y la formación, además de su misión fundamental de promoción de la plenitud individual y de los valores ciudadanos, están incuestionablemente abocadas al cumplimiento de una función determinante para el futuro de nuestras sociedades. En una sociedad cimentada por encima del intercambio de mercancías y de la producción, en la transmisión y difusión de los conocimientos, el acceso al conocimiento, al saber teórico y práctico está llamado a ocupar un lugar absolutamente fundamental, estratégico, como se dice en la portada de la carátula del Seminario Internacional que se inicia hoy. A lo largo de los últimos años se ha asistido en la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea a un serio avance cualitativo y cuantitativo de la política de educación de adultos. No en todos los países, pero sí en la mayor parte. Todavía algunos mantienen viejas concepciones, todavía algunos mantienen políticas de segregación, todavía algunos mantienen el gran abismo que cada vez se separa más entre grupos de población ricos y grupos de población desfavorecidos. Sinónimo de este ejemplo podría constituirlo el Reino Unido. Pero en el conjunto de los países sí que se puede hacer efectiva esta información a la que yo he aludido antes. Elevación general del nivel formativo de la población, aumento de la tasa de escolarización, recuperación o desarrollo del crecimiento de las inversiones en educación, también de adultos, aumento del número de enseñantes, también en adultos, instrumentación de coordinación de políticas entre administraciones, mayor protagonismo de las corporaciones locales o de las administraciones locales, mayor inversión de los poderes nacionales o regionales. Estas son las líneas maestras que adornan las políticas de educación de adultos en muchas regiones europeas. Se han concebido y puesto en marcha reformas a veces profundas de los sistemas universitarios y de las políticas y estructuras educativas, cuyos efectos empiezan a ser apreciables ya en los años 90. Y siguiendo con las tesis comúnmente aceptadas por los países de la Unión Europea, el principio fundamental de las diferentes categorías de acciones a emprender debería ser la valoración del capital humano a lo largo de toda la vida activa, partiendo de la educación de base y reforzándose en la formación inicial para enlazar todo seguido con la formación continua. Aspecto central habría de ser el desarrollo de verdaderas políticas de formación relacionando los poderes públicos, las empresas y los interlocutores sociales. En el campo regional, la Comunidad Valenciana cuenta desde enero del 95 con una ley propia de formación de las personas adultas. Una ley remarcando la importancia estratégica de la formación de las personas adultas para el desarrollo y la vertebración social, se va a convertir en herramienta imprescindible capaz de regular este subsistema educativo en nuestro territorio, estableciendo los mecanismos y los instrumentos para su estructuración, desarrollo, coordinación y evaluación. La concepción de las personas adultas
que subyace en esta ley y que es compartida por todos los que estamos hoy aquí, estoy seguro, de sus objetivos y áreas, permiten entender el nuevo proyecto como generador de procesos dinámicos en los espacios en que se producen, huyendo de nociones exclusivamente compensadoras, a la vez que distinguiendo la necesidad de una cada vez más real distribución de los bienes formativos y culturales, que se convierte en urgente redistribución en los casos en que claramente han sido desposeídos por razones históricas, sociales o económicas. Esta idea pretende contextualizar la formación a lo largo de toda la vida en un mundo como el nuestro, cambiante, complejo, y entenderla como elemento constante de progreso social y personal, capaz de provocar la adaptación a los cambios y de provocarlos. Nos encontramos con esta nueva normativa ante un instrumento esencial para el desarrollo personal y del entorno, instrumento de redistribución de los bienes culturales, que puede ser enormemente potenciador de un modelo formativo propio, que puede propiciar, ayudar al crecimiento y que puede constituir pilar básico del estado de bienestar, alejado de la acción asistencial por cuanto se configura como forjador y facilitador de procesos endógenos y permanentes. Se trataría, con la nueva concepción, de pasar progresivamente a una opción similar a la de las sociedades más avanzadas de nuestro entorno europeo, donde un número considerable y una gran diversidad de organismos desarrollan, como ustedes conocen, con el apoyo necesario, múltiples programas formativos y donde los proyectos de base territorial se constituyen en ejes sobre los que giran actuaciones formativas de muy diversa índole y procedencia. Un elemento identificador del proceso del debate de la Ley Valenciana de Educación de Adultos ha sido la aportación de los agentes sociales. Me gustaría destacar este extremo porque ha sido, desde mi punto de vista, tal vez el elemento más enriquecedor, central, en el proceso de gestación y de conformación definitiva del texto de la ley. El papel de los agentes sociales, la ley se ha hecho con los agentes sociales, ha sido y habrá de ser fundamental en el desarrollo de las nuevas políticas formativas y participativas, no solamente en este caso, sino en todas y cada una de las regiones europeas. La labor de anticipación, de complementariedad, de mayor difusión territorial a las iniciativas públicas que ejecutan estos organismos los sitúan como elementos fundamentales en esta nueva época de búsqueda de respuestas originales a necesidades, tal vez en muchos casos, inéditas. Una política, en este caso valenciana, decidida en formación de las personas adultas, deberá de aprovechar de manera clara el impulso de esas fuerzas generalmente próximas y muy próximas a la realidad de los acontecimientos. Una ley, la valenciana, de formación de las personas adultas, que ha procurado en plena sintonía que se produzca una coordinación entre la Administración educativa, la sociedad en su conjunto y, naturalmente, cómo no, los representantes legítimos del pueblo valenciano en su Parlamento. Una nueva manifestación de este proceso también se plasma en este seminario al que hoy he tenido el honor de ser invitado para estar siquiera unos minutos con todos ustedes que están dedicados al trabajo de la educación de las personas adultas. En el programa, que he seguido muy de cerca, como supongo que imaginarán, observo un intento de integración de concepciones que tienen en común no pocas cosas. Una de ellas, tal vez la más significativa para mí, es el haber sido y ser referentes en el quehacer cotidiano de las personas vinculadas a la formación de las personas adultas en nuestro país. Concebir la naturaleza política de la formación de las personas adultas nos ha de llevar a la comprensión de que el fenómeno educativo es discurso y también praxis. Es decididamente vinculación dialéctica entre el contexto teórico y el contexto concreto. Es invención permanente y reinvención. Es diálogo y también conflicto. Conflicto necesario. Es, en suma, construcción permanente de algunos aspectos, ¿por qué no exentos de utopía? Desde una posición ideológica como es la mía, contraria a las posiciones conservadoras
que valoran negativamente la ampliación del gasto público en políticas sociales y en especial formativas, convendríamos, me viene a la memoria, sé que es antiguo, pero no por ello deja de ser actual, aquella frase clásica que tengo siempre en mi recuerdo del premio Nobel Gunnar Myrdal, cuando decía que quienes se hallan atrapados en el círculo del analfabetismo y la desalfabetización, en la desmovilización formativa y cultural, en la segregación participativa y laboral, no son en absoluto demasiado viejos, ni demasiado oscuros, ni demasiado inempleables, ni demasiado poco cualificados para beneficiarse del crecimiento económico y cultural. Antes, al contrario, estimo que han de ser objeto prioritario de las políticas formativas, políticas que, por otro lado, han de perseguir procesos de humanización colectivos, integradores de amplias capas de población en dinámicas de vertebración comunitaria. Hay que poner en las manos de cada individuo el esfuerzo y el apoyo de toda la sociedad. En este sentido, quiero animarles al trabajo durante estos días. Sin duda serán enriquecedores para todos ustedes. Además, podrán reflexionar luego con los papers que los profesores han ido preparando de primer nivel, de extraordinario interés científico y sobre todo para los que, como ustedes, están en el trabajo cotidiano. Y en este sentido, estoy seguro que repercutirá positivamente en estos más de 50.000, por lo menos aquí, ciudadanos y ciudadanas que utilizan y que se benefician de las políticas de educación de adultos en nuestra comunidad. Déjenme que les diga, porque tal vez no tenga ocasión de dirigirme a tantas personas vinculadas a la educación de adultos como en este seminario internacional, porque realmente más de 600 inscritos es una cifra extraordinaria. Se puede decir que todas las personas vinculadas a la educación de adultos están aquí hoy. Pues bien, déjenme que les diga que algunas cosas guardaré en mi recuerdo cuando más adelante rememore mi trabajo como consejero de educación en este gobierno, ¿no? Pero tal vez una de las que más guarde sea el trabajo realizado en este campo, en el campo de la educación de adultos. Me parece que es un ámbito en el que más nítidamente se perciben las diferencias, las opciones, las ideologías, donde más nítidamente se puede percibir qué es lo que se puede hacer para aquellos colectivos que más lo necesitan. Y en este sentido quiero también agradecerles muy sinceramente el trabajo que despliegan cada día en nuestros centros, no siempre centros que reúnen los elementos de dignidad necesarios, muchos de ellos en condiciones precarias, y sin embargo el continente no altera para nada el trabajo ni el contenido. Esto todavía me llama más la atención, poderosamente. Y acabaré con una queja, que haré pública siempre que pueda hablar en público. Tal vez la única laguna que en este momento tengamos en el sistema educativo de nuestra comunidad, en este caso extensivo al conjunto del Estado, y que no está en manos del poder regional, del gobierno regional, poder solucionarlo. Y es una laguna importante, la constituye el camino por el que están transitando la conformación de las nuevas titulaciones en el sistema público universitario. Tal y como están concibiéndose, tal y como se están desplegando, las personas que más lo necesitan, que son los que trabajan, están siendo alejados de las aulas universitarias. Esto me parece un elemento negativo, me parece que también debe ser objeto de reflexión, y en este sentido creo que aquello que hemos avanzado en este país, porque se ha avanzado bastante, porque es un elemento que nos diferenciaba del modelo anglosajón, y yo creo que era una conquista social de primer orden, en este momento puede convertirse en un retroceso que no me gustaría que se pudiera producir, pero que, insisto, siempre que pueda, llamaré la atención sobre este extremo, porque todavía es tiempo de solucionarlo.
y si estamos hablando de procesos de acercamiento, porque creo que esta es la línea, si estamos hablando de formación de las personas a lo largo de toda su vida activa, también el tramo correspondiente al sistema universitario será determinante. Y en este sentido iba mi reflexión, iba mi llamada de atención a una laguna que todavía es pequeña, pero que puede convertirse en un lago infranqueable si no conseguimos también nosotros, pero no está en nuestra mano, si no conseguimos entre todos solucionarlo. Naturalmente que no podría acabar de hacer referencia a la amabilidad que han tenido los profesores que nos van a acompañar estos días, de primer nivel, como ustedes conocen, porque todos les hemos leído, de primer nivel, que han sido tan amables de venir a este pequeño rincón de la Europa occidental para estar y reflexionar conjuntamente con nosotros en torno al tema que nos ocupa. Y en nombre del Gobierno, y estoy seguro que en nombre del conjunto de la sociedad valenciana, pues les quiero dar las gracias, personificadas en este caso en la figura del profesor Paolo Federici, a todos ellos. Muchos de ellos han hecho un enorme esfuerzo, la mayoría, para estar aquí con nosotros, y creo que es digno que lo agradezcamos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, señor conseller. A continuación, una breve pausa. La próxima intervención será la de Paulo Freire y será en castellano. Gracias. Sí, formación de personas adultas, formación de adultos, ¿no? La mayoría de gente que hay son alfabetizadores, profesionales del país valenciano, de Valencia, es la mayoría. Hay más de 600 personas. Lo que pasa es que hay otros en otras salas con televisión, pero muchos de ellos estarán también en Alicante y en Castellón para participar con nosotros. Sí, por favor, vamos a dar comienzo a la primera de las intervenciones. Previamente, algunos apuntes organizativos. Como habréis observado, ha habido un cambio en el programa. La intervención de don Aldo Macedo, que estaba prevista para hoy, será mañana a la misma hora, y la de Paolo Federici será hoy también a la misma hora. En cualquier caso, las intervenciones de hoy, todas, serán en castellano, por lo cual no precisaremos de los sistemas de traducción simultánea. Como comentaba al principio, pienso que para todos nosotros y todas nosotras es una satisfacción que esté con nosotros y nosotras hoy Paulo Freire, un referente histórico fundamental, pasado y presente, en materia de alfabetización y educación de personas adultas. Durante los años 60 y 70 desarrolló su método de alfabetización, que todos conocemos, en el movimiento de cultura popular de Recife, Pernambuco, Brasil. ¿Acaso, o acaso no, demasiado revolucionario para su tiempo y su contexto? En 1964 fue encarcelado
y posteriormente exiliado de Brasil, donde volvió en 1980 para continuar escribiendo y llevando a la práctica su tarea pedagógica. Actualmente es profesor en la Universidad Católica de Sao Paulo, en Brasil. Su obra, todos y todas lo sabemos perfectamente, ha circulado profusamente entre quienes procuramos prácticas formativas dinamizadoras. Me permitiría, muy brevemente, hacer una síntesis de las aportaciones que todos y todas hemos leído, hemos hecho circular en nuestros centros, en nuestros colectivos. En su obra La educación como práctica de la libertad nos puso por primera vez en contacto con su metodología de alfabetización, profusamente expuesta al final de la obra. También desarrolla los conceptos que constituyeron el paradigma de los movimientos freirianos, podemos decirlo claramente: sociedad cerrada, cultura del silencio, conciencia mágica, ingenua y crítica, transitividad, educación liberadora, concientización. En su obra Extensión o comunicación, la concientización en el medio rural, Freire insiste mucho en que no se puede estar a favor de algo o alguien sin estar también en contra de algo o alguien. Este libro desarrolla la oposición entre la educación bancaria y la educación liberadora. En Pedagogía del oprimido supone la integración del marxismo y, en concreto, el concepto de la lucha de clases con su permanente concepción humanista cristiana. Para Freire, el objetivo de la revolución no consiste en convertirse en opresores de los opresores, sino en conseguir la humanización de todos, liberarse los oprimidos a sí mismos y liberar así a sus opresores. Acción cultural para la libertad supone una vuelta sobre temas anteriores, concientización, cultura del silencio, desde una nueva perspectiva. La educación debe ser concebida como acción cultural, pero esta acción puede ir dirigida a la liberación o a la domesticación. No existe la cultura neutral que pretenden quienes se refugian en la técnica. La alfabetización de adultos no debe ser mecánica ni limitarse a la lectoescritura, debe orientarse a una lectura crítica de la realidad. Otras obras suyas: Educación, Liberación e Iglesia, Cartas a Guinea-Bissau, La importancia de leer y el proceso de liberación, Diálogo sobre educación, Pedagogía, diálogo y conflicto. Como se comentaba al inicio, Freire es un referente permanente en quienes buscamos construir día a día una educación de personas adultas vertebradora y dinamizadora de la colectividad. Señor Freire, tiene la palabra. Debo ser la palabra. Hoy por la mañana yo me preguntaba, perdone mi castanhez, que es una mezcla de español con portugués. Y hace tiempo que yo no hablo ese portuñol y probablemente yo tenga cualquier dificultad hoy, pero después de empezar, es probable que yo me acuerde. Pero por la mañana yo me preguntaba en el desayuno a mí mismo qué podría yo decir en un seminario de formación de educadoras y de educadores para el trabajo de formación.
de adultos, de pessoas adultas, um trabalho que inclua a alfabetização e a continuidade da alfabetização, o desenvolvimento da leitura e da escritura. E eu me perguntava que posso eu dizer, ademais, ou também repetindo um pouco algumas das afirmações que eu hago em 2 textos que estão muito bem traduzidos ao espanhol neste material que eu recebi, que vocês devem haver recebido também. Eu he insistido desde há muito tempo, e agora, como te chamas? Pepe subrayou, desde muito jovem, o que vale dizer muito tempo, eu insisto em la educação com vistas a uma posição crítica, uma posição de sujeito frente à vida, frente ao mundo e frente aos textos que leemos. Me gostaria agora volver um pouco a este tema, provavelmente fazendo algum contorno do tema mesmo, que seria a criticidade nossa, quer dizer, a capacidade de quedarmos mais críticos, provavelmente cercando um pouco este mesmo tema, o que caracteriza uma coisa que eu chamo eu mesmo agora ouvido o conceito que eu criei. Que coisa horrível. É uma espécie de búsqueda epistemológica, quer dizer, é uma tentativa de cerco, não se diz cercar o tema. É exatamente uma búsqueda de compreensão mais detida, mais profunda, mais crítica do tema que uno discute, que uno trata. Eu quero discutir agora com vocês, ou rediscutir, a questão central da educação, da formação de adultos, que é exatamente o exercício de uma certa curiosidade na leitura do mundo e na compreensão da própria existência humana, na compreensão de lo que passa na sociedade, da compreensão de que uno lê. E como eu quero discutir um pouco isto, eu estou tentando não ir diretamente a isto, pero compreender algo que vem antes de isto. É isto que eu chamo de cerco epistemológico, quer dizer, de búsqueda. Uma coisa, eu hago referência nestes 2 textos que foram traduzidos a uma citação, hoje eu hago uma referência direta, uma citação de um francês, um prêmio Nobel, chamado François Jacob. Ele disse que homens e mulheres somos seres, eu diria, condicionados para saber, para aprender. Isto é, no fundo, do que estamos sendo. Somos seres aptos
dispostos a saber, a aprender, a conhecer. Exatamente por ele é que há algo em nós sem o qual não poderíamos aprender, não poderíamos saber, conhecer. E este algo hace parte, incluso, não somente da experiência humana, pero da experiência vital. Hace parte da vida mesma. Eu me refiro exatamente a algo que chamamos curiosidade. E a curiosidade, eu posso sacar esta questão? Está caliente. Está frio fora, por aqui. A curiosidade é exatamente esta insatisfação frente a algo que sentimos se não apreendemos melhor o que é este algo. Quer dizer, a curiosidade é uma espécie de empurre de nós outros hacia a significação das coisas que nos desafiam. E esta posição curiosa não pertence exclusivamente a homens e mulheres, o que chamaríamos de existência humana. A curiosidade faz parte do fenômeno da vida. Os árvores são curiosos também. Os animais outros, os gatos, os perros, os leões, são muito mais que os árvores. A questão que caracteriza, sin embargo, nós outros como homens e mulheres é que a curiosidade entre nós outros é sofisticada. Quer dizer, a curiosidade entre nós outros é muito mais exigente. Não hace parte de lo que poderíamos chamar o sistema instintivo nosso. Hace parte do sistema epistemológico, gnosiológico, quer dizer, hace parte do sistema de saber. Exatamente o que a questão a que se refere o francês que eu citei agora. A capacidade que temos de aprender, de conhecer. Isto é, sem a curiosidade, por exemplo, que me hace detener-me frente a um ruído, cuja razão de ser eu não percebo imediatamente. Eu estou em casa, por exemplo, à noite, as portas cerradas e escuto um ruído estranho e eu me quedo imediatamente de prontidão. Prontidão, se diz? Agora não sei. Eu me quedo aberto à compreensão da razão de ser do ruído. Eu apuro meus sentidos. Os sentidos fundamentais para o caso seriam exatamente o sentido da audição, por exemplo. E imediatamente eu pongo em exercício certas combinações entre os sentidos. Quer dizer, ao mesmo tempo em que eu exercito o ouído, a capacidade de escutar, eu estabeleço relações entre escutar e ver, por exemplo, as relações entre escutar e medir a força do ruído que eu escuto, pode que seja de um animal, pode que seja de um homem, etc. Esta capacidade me hace preparado para buscar a razão mesma da coisa que me ou del hecho que me desafia. Eu posso, por exemplo, andando por uma calle
qualquer, não importa de onde eu esteja, em um fim de tarde, eu posso quedar enamorado quase frente ao poner del sol. Quer dizer, eu posso mirar o color de las nuvens no céu, e aí eu tenho uma curiosidade especial que é a curiosidade estética. Quer dizer, me move la boniteza, la beleza. É uma coisa curiosa observar como, eu creio que em qualquer sociedade, os ninhos são curiosos quando muito ninhos, e depois por causa de tanta repressão, terminam perdendo a curiosidade. Perguntam muito hasta os 5 anos, depois entram na escola e empiezam a perguntar menos. E quedam adolescentes quase mudos, falando solamente entre eles. E nós outros, os padres e abuelos, não entendemos por quê. Sin embargo, nos olvidamos de que muitas vezes os ninhos vieram a nós outros a ser uma pergunta ansiosos e nós outros dijimos, cállate, que eu estou falando com tu madre. E como queremos então que o ninho haga perguntas? Se ao hacer, los imobilizamos. Eu creio que uma das coisas fundamentais que deveríamos fazer como educadores, não importa se trabalhando com ninhos, não importa se trabalhando com adultos ou jovens, seria exatamente exercitar a capacidade de perguntar, exercitar a maneira de indagar para penetrar o miolho, o centro mesmo da questão que nos desafia. É isso que eu chamo de educação de la pergunta. Lamentavelmente, o que estamos fazendo de maneira geral e no mundo todo é o que eu chamo de la educação de la resposta. Isto é, chegamos a la classe no primeiro dia do ano e fazemos um discurso que é uma resposta, pero há uma pergunta que nós outros não sabemos quem é isso. Os alunos não perguntaram nada a mim. Eu chego e dou um discurso contestando a uma pergunta que alguém isso e que eu não sei quem foi. Isso é incrível, não? Por menos poderíamos dizer, mira, este discurso está baseado em uma resposta que Aristóteles, alguns anos antes de Cristo, isso, para ubicar um pouco. Não, o discurso meu aparece quase como um milagro, como se fosse eu o inventor. E isto não ocorre. Homens e mulheres não vivem criando coisas assim, quer dizer, há toda uma história das perguntas, uma história da curiosidade. Então, uma das peleias minhas é exatamente insistir sobre um tipo de educação que implica pergunta e resposta, e não somente um tipo de educação que implica a resposta. É como se, ao fazer o discurso, que é minha resposta, eu pedira ou exigira de los alunos que descobriram a pergunta. Quer dizer, então, a coisa deve ser mais ou menos
muy dialéctica, para que se sepa, se perciba a importância das perguntas e a importância das respostas. Esta seria uma educação que necessariamente implica um tratamento permanente da curiosidade. Infelizmente, em lugar de uma educação assim, provocadora, hacemos quase sempre uma educação memorística, mecanicamente memorizadora. Isto é, hacemos discursos, indicamos textos que devem ser lidos e em las universidades há uma coisa exagerada, não? Em los cursos de pós-graduação, por exemplo, de algumas, não, eu creio que da maioria das universidades, há umas exigências incríveis, por exemplo, há professores que propõem a leitura de 300 textos em um semestre. É um horror. Eu, pelo menos, não seria capaz de ler 300 textos. Agora eu me acordo de uma expressão, uma frase atribuída a Mao Tse-tung, que era a seguinte: dizem que Mao Tse-tung dijera: eu temo os homens que leem solamente um livro por ano, e não os que leem 1000. É porque quem lê um solo pode realmente estudá-lo. Claro que havia um exagero, se é verdade, esta afirmação de Mao. Pero exigir a leitura de 300 textos é muito para quem compreende o que é ler, por exemplo, o que significa estudar. Para mim, a questão seria muito melhor ler muito bem um livro por semestre, ler muito bem, aprendendo o que significa estudar, porque depois o aluno mesmo pode ler 300, porque já aprendeu a dominar a boa leitura, quer dizer, já sabe como ler, como estudar. Mira, agora se nós outros, a partir desta questão da curiosidade, e se nos perguntamos, haverá, por exemplo, alguma diferença entre a curiosidade que eu tenho, por exemplo, quando salgo de casa e vou andando para o mercado que há cerca de minha casa, há alguma diferença entre a curiosidade que eu tenho comigo no percurso de minha casa ao mercado e a curiosidade que eu tenho agora aqui, por exemplo. Eu creio que esta pergunta é boa para compreendermos melhor um texto que também foi traduzido aí, que discute a relação entre contexto prático e contexto teórico. Quando eu salgo de casa para ir ao mercado, eu encontro pessoas na calle, eu digo buenos dias, e me dizem buenos dias, eu penso em alguma coisa, se o semáforo está cerrado, para mim está com o color rojo, eu quedo esperando. Quando vem o color verde, eu passo, atravesso a calle. Eu hago tudo isto. Hasta mesmo pedir 1 quilo de carne. Eu hago tudo isto sem me perguntar por que hago. Quer dizer, estas coisas se automatizam em nós outros durante o processo de nossa sociabilização.
aprendemos uma série de coisas sem embargo, nos indagar da razão de ser mais profunda das coisas. Essa curiosidade, poderíamos dizer que é normal, absolutamente normal, e esta curiosidade é uma curiosidade que eu chamo de espontânea, ou uma curiosidade desarmada, vamos dizer, desarmada de um instrumento rigoroso, metódico. Quer dizer, é a curiosidade que me justifica como homem, como a você, como mulher. É a curiosidade que caracteriza um certo tipo de vida, que é a vida social, histórica, cultural nossa, que criamos, que inventamos. Esta curiosidade não é a curiosidade que nós outros temos que ter aqui agora. A curiosidade que aqui, que se exige, que nos exigimos de nós outros mesmos aqui, agora, é uma curiosidade muito mais rigorosa. É uma curiosidade que eu chamo epistemológica. Quer dizer, é a curiosidade que nos leva à procura da razão de ser do objeto de minha curiosidade. Esta é uma curiosidade específica, é uma curiosidade teórica. Uma coisa que nós outros podemos imediatamente afirmar é a seguinte: se, no contexto primeiro de minha casa ao mercado, eu exercer a curiosidade segunda, quer dizer, esta curiosidade epistemológica ou teórica, não havia entre nós outros nada que resistira um mês de vida. Seria absolutamente inviável que passáramos um dia inteiro del despertar à noite ao dormir, fazendo o exercício epistemológico. Não, nadie resistiria. É uma coisa incrível, basta pensar nisso. Por exemplo, agora que estamos solamente iniciando um exercício de curiosidade intelectual, de curiosidade epistemológica, e já imaginamos o cansaço que se abateria sobre nós outros se passarmos um dia todo fazendo este exercício. Não caberia. Esta é uma curiosidade específica de lo que chamamos contexto teórico. Mientras a outra é a curiosidade de lo que chamamos contexto cotidiano. Ou em outras, não sei, em espanhol se diz cotidianeidade também, não é? Quer dizer, uma é a curiosidade da vida cotidiana, da experiência cotidiana, e a outra é a curiosidade do contexto teórico del qual tomamos distância do contexto cotidiano para compreendê-lo. Esta, por exemplo, é a grande tarefa da escola de ninhos e da escola de adultos, do contexto privado da escola, conhecer tão rigorosamente quanto possível, conhecer o contexto normal da vida. Pero não hacemos quase isto. Não. Llenamos o contexto teórico de respostas que não estão contestando as perguntas. Os niños, por exemplo, estariam muito mais preocupados no caso de uma área popular brasileira, por exemplo, estariam muito mais preocupados com compreender melhor a violência que há hoje em dia em Brasil, e nós outros falamos de la nieve em Europa. Quer dizer, não tem nada a ver com isso. Não.
Provavelmente aqui vocês também fazem o mesmo, quer dizer, em lugar de quase adivinhar, o que está tocando a curiosidade de los niños, e a curiosidade espontânea de los niños. Porque é exatamente no exercício da curiosidade espontânea que nós outros podemos ensinar a los niños como constituir a curiosidade epistemológica. Não há como fazer uma superposição, entende? Quer dizer, eu não poderia, como professor, chegar à escola com um maletim de curiosidade epistemológica e abri-lo e dizer, eu trago 2 quilos de curiosidade epistemológica e vou distribuir com 200 gramas para cada um. Isto simplesmente não existe. Quer dizer, me cabe como professor, tomando como ponto de partida minha própria experiência na cotidianeidade, capacitar ou formar os educandos, ninhos ou adultos. Com os adultos é melhor. Eu não diria que é melhor, é diferente, por a própria experiência que o adulto tem de sua vida cotidiana. Transformar paulatinamente a curiosidade espontânea de los niños e de los adultos em curiosidade cada vez mais rigorosa, que é a curiosidade epistemológica. Em lugar de fazer isto, mire, ao fazermos isto, estaríamos contestando, estaríamos dando uma resposta a esta afirmação do professor francês François Jacob, dizer que nós outros somos seres condicionados para aprender. Quer dizer, a ser parte dele, da possibilidade de aprender, de ensinar, de aprender, de conhecer, exatamente o exercício curioso. Mas, em lugar de fazer isto, abafamos a curiosidade com nossas respostas a cujas perguntas quase sempre não sabemos que estamos dando. Agora, se nós outros pensamos um pouquinho sobre a experiência nossa com adultos, podemos imaginar o mundo de possibilidades que temos para trabalhar a curiosidade. Em primeiro lugar, os adultos chegam a nós outros para se alfabetizar com uma larga experiência de curiosidade espontânea, que é exatamente todo o tempo de sua vida curiosa. E em la curiosidade, porque poderia haver assim uma ideia de alguém muito acadêmico, que a curiosidade fora, a única curiosidade válida fora a curiosidade epistemológica. Não, a outra também é válida. A curiosidade espontânea também constitui conhecimento, não há dúvida nenhuma. Pero, um tipo de saber. Pero, o saber que se genera na experiência cotidiana, em que é prevalente a curiosidade espontânea, é um saber que chamamos saber de experiência hecho, ou saber del senso, essência de senso, sentido comum. Não é sexto, é sentido comum. Não? Agora, o fundamental é trabalhar o conhecimento do sentido comum para fazer que eles, possibilitar que ele se direcione a um saber mais radical, mais metodicamente rigoroso, que é o saber
mais crítico que podemos ter e que a ciência tem. Por exemplo, há algum tempo me foi dito em São Paulo que em um curso de alfabetização de adultos, durante a conversação entre o educador e os educandos, os alfabetizandos, em um certo momento, houve uma curiosidade específica de ellos sobre a questão da noite e do dia. Quer dizer, era uma preocupação que esse adulto tinha, porque desde jovem ele venia sendo chamado a compreender que havia sempre um doble aspecto dos fenômenos. Quer dizer, havia noite, dia, vida, morte, beleza, feiura, seriedade, irresponsabilidade, quer dizer, sempre dos lados. E, no fundo, é uma compreensão dialética já do mundo. E alguém lhe perguntou, então, como explicar essa questão. E ele disse: para mim, a noite chega quando, e é interessante ver aí a explicação do sentido comum mesclada com informações tecnológicas. Ele disse: a noite chega quando o sol, gastando sua bateria, se diz bateria, suas baterias, entra em um túnel muito grande para reacer sua força perdida. E ele reace em 12 horas. Quando ele reace totalmente as baterias, ele aparece novamente esse dia. Olha, mire, se isto fora dito por um filósofo 2000 anos antes de Cristo, toda a gente estaria hoje citando esta questão na universidade, não. Não foi por um filósofo, ele foi por um filósofo também. Quer dizer, foi dito por um homem do senso comum, que partindo do senso comum encontrou uma explicação. Solamente que, do ponto de vista do avanço que temos hoje para ler o mundo, cientificamente se sabe que não existe. Então, este é um exemplo bueno. Ustedes tendriam, incluso em Espanha, não? Ustedes vão às populações rurais de Espanha e vão encontrar um material riquíssimo para explicar o sentido comum e o sentido rigoroso, a rigorosidade metódica, não? Que é epistemológica. Não? Então, por exemplo, no campo da saúde, não? Há saberes populares quase todos certos com relação à medicina, com relação à medicação das ervas, com explicações mágicas, pero a verdade existe no seno da explicação mágica. Vocês encontrarão isto aqui, não há dúvida nenhuma, se procuram hasta em los médios urbanos. Por exemplo, eu nunca ouvido de quando Nixon, o presidente Nixon, esteve em China. Eu estava em Cambridge com um companheiro, professor norte-americano, graças, e tomamos um táxi juntos. E o taxista conversando com nós outros, disse: há duas coisas em que eu não creio de maneira nenhuma, são duas grandes mentiras. E disse: a primeira é que nosso presidente Nixon foi à China. Ele estava lá
Isto é uma mentira da prensa. Ele não haria isto com nós outros. Era um homem muito reacionário, muito rigorosamente reacionário. A segunda grande mentira é que o homem foi a Luna. Eu não acredito nisso, porque não dá para sair de cá e cair em cima. Quando chegar a Luna já não está mais. Mira, era um saber tipicamente ingênuo, porque realmente não dá. Se obedecemos, se seguimos uma reflexão ingênua, uma reflexão pouco metódica. Não dá, quando ele foguete salga de cá, a Luna já não está na posição que estava antes, então não alcança, passa correndo e direto. Eu, incluso, me acordo que o professor que estava comigo falava muito bem brasileiro, português. E eu lhe disse em português, rindo, digo, mira, vamos barrar na próxima esquina, porque este homem pode enlouquecer, aqui ele já está louco. Não, e arrebentar ele coche arriba de um muro, uma coisa. Eu escutei. É um saber profundamente ingênuo e foi explicitado em Cambridge, cerquita da Universidade de Harvard, na mesma praça, Harvard Square. Entende? Quer dizer que isto não é privilégio de los latino-americanos, nem tampouco de los africanos e asiáticos. Isto é privilégio do homem e da mulher. Isto hace parte de nós outros. Por exemplo, quando eu vivi em Genebra, dos anos 70, todos, eu vivi 10 anos em Genebra, conversando um dia com um professor suíço sobre a questão do pensamento mágico e Salud, por exemplo. Ele me disse que em Genebra havia mais curandeiros que doutores. E não é ofensa para a Suíça. É uma confirmação da humanidade. É uma das boas características da Suíça, que tem curandeiros. E não somente médicos. Então, esta coisa, o grande trabalho nosso de alfabetizador, de aí a necessidade que temos de nos acercar, de conviver com a formação cultural dos alunos, com a identidade cultural. Há um outro texto meu traduzido também aí, que é Identidade Cultural e Educação. Porque a tarefa fundamental nossa é ver como é possível, respeitando, pero de verdade, o saber popular, não importa que absolutamente ingênuo, a ser uma tentativa, sem ofensas ao portador do saber popular, a ser uma tentativa de compreensão mais crítica da realidade. Esta é uma das grandes tarefas nossas. Eu tenho algum tempo, todavia, não? Tenho algum tempo mais. Não me gostaria ultrapassar demasiado. Há um outro ponto, em conexão com este, que me gostaria plantear a vocês, que é o seguinte: às vezes, nós outros, não somente os educadores, mas nós outros, homens e mulheres intelectuais, incidimos em um quase pecado intelectual
que é dicotomizar, separar coisas inseparáveis. Por exemplo, separamos homem, mulher, persona de profissional. Obreiro, el obreiro que hace paredes, por exemplo, como se chama? Albañil. Separamos a tarefa del albañil, você sabe o que eu estou dizendo, albañil, de las tareas cívicas del hombre. De aí, então, que separemos a formação do obreiro de la formação do cidadão. E é um absurdo isto. Os alfabetizandos com quienes ustedes trabalham não são solamente obreiros, nem solamente cidadãos. São cidadãos obreiros. Isto é, não há como dividir. Por exemplo, eu não posso chegar à classe e dizer, hoje dia eu vou falar solamente a los albañiles. E amanhã eu hablo solamente a los cidadãos. Isto não existe. Nós outros somos uma inteireza, uma totalidade. E é uma coisa, eu insisto nisto porque há todavia agora, a nível do mundo, e não somente em Brasil, mas a nível do mundo, há assim uma espécie de vitória, de regocijo, se diz, de prazer, de felicidade neoliberal. E vocês também estão vivendo isso aqui em Espanha. Com a debacle do chamado socialismo realista, que a partir da qual caiu o muro de Berlim, então se generou uma espécie de expectação tremenda no mundo, que levou montão de gente a dizer que a história se acabou, que não há mais classes sociais, que não há peleia de classe, luta de classe, que há tudo quedou muito igual agora. Está tudo muito certo, muito bueno. A questão não é mais política, é puramente ética, pero la ética capitalista. E se tudo é igual, ou quase igual, eu acho fantástico. Eu encontro este um exercício louco, esquizofrênico, não? Porque ao mesmo tempo em que o mundo de repente quedou quase todo igual, temos em Brasil 33 milhões morrendo de hambre. Onde está a igualdade comigo? Eu sou brasileiro também, mas não estou morrendo de hambre. Estou muito bem, vivo bem, como bem. Ao mesmo tempo que se diz que está todo mundo igual, temos o poder norte-americano e a desgraça africana e latino-americana, México. Se acabou o caso. Ao mesmo tempo em que está quase todo igual, temos a discriminação racial terrível, e não somente nos Estados Unidos, mas no mundo. E se disse já não há mais classes obreiras. Deus meu! O que cambiou realmente com o mundo moderno dificulta a possibilidade de uma análise mais grosso que poderíamos fazer antes da modernidade, para ver as classes sociais que eram tocáveis, em Brasil seguem sendo.
pero já em New York não são tão visíveis, porque tu tens ao mesmo tempo um muchacho acadêmico que é obreiro. Pero se ele não se considera obreiro, é questão de ele e de los mitos que entraram nele antes de ser obreiro, que são novamente mitos de classe. Bem, com esta questão se desarrollou e sigue desarrollando-se no mundo, incluso com a aceitação de alguns educadores, ou até muitos educadores e educadoras que foram, há 10 anos, educadores progressistas, e que se han convertido alguns dos momentos do discurso neoliberal, como, por exemplo, uma dimensão deste discurso que é lá que eu chamo de pragmática. Vocês já devem haver escutado também em Espanha que hoje dia o que importa na educação do obreiro, e não somente do obreiro, na educação general, é o treinamento científico ou tecnológico, ou técnico. E isto é que é o fundamental, porque é isto que ajuda os homens e as mulheres a contestar a seus desafios. E de aí se concluir facilmente a seguinte afirmação: se eu estou alfabetizando um grupo de obreiros, estes obreiros necessariamente terão, com a capacidade de ler e de escrever uma simples nota, eles terão melhor chance, ou mais chance, de ser menos ineficazes. Ou, em outras palavras, eles se tornarão provavelmente mais eficientes. É isto o que importa o discurso neoliberal. Isto. É a eficácia. Então, de aí que se haga a dicotomia novamente. Então, o que importa a mim como alfabetizador não é discutir sonhos, utopias com estes homens, como, por exemplo, a utopia da autonomia del ser. Isto é coisa para Cristiano Viejo. Esta questão de autonomia da persona, não, isto aí a própria igreja trabalha contra, e trabalha também. O que importa ao albanil é ser cada vez mais eficazmente albanil. Para mim, isto é tão errado quanto foi errado há 10 anos que grupos de esquerda, em lugar de alfabetizar os adultos, hicieram solamente a formação política. Não sei se está claro isto. Quer dizer, em lugar de ensinar babá, bebi, bobu, lá, bola, bela, né, passava a ensinar as maldades do capitalismo. E o homem, coitado, lhe gostaria de aprender a ler e a escrever, e estava estudando o capitalismo e o imperialismo, e da perversidade imperialista. Tudo isto é verdade, pero mais que isto, o homem queria, naquele momento fundamental, aprender a ler e a escrever. Estas duas dicotomias são horríveis. Para nós outros, numa postura crítica, que eu chamo de radical, pero não sectária, para nós outros, a formação do alfabetizando, do ponto de vista da capacidade de ler e de escrever, tem que ver diretamente com a melhora de sua performance técnica e com a melhora de sua compreensão de cidadão. Eu não posso dividir os alfabetizandos em seres que trabalham
com as manos, separando este ser del outro que é o ser político que ele é. Então, para mim, a formação, esta formação que separa o técnico del cidadão, com ênfase sobre o técnico, em lugar de, eu não chamo de formação, eu chamo de treino. Não sei, em espanhol se diz treinar. Instrução. Isto é um treinamento. Treinamento. Este é um puro treinamento. Para mim, a educação é mais que treinar, é formar. Então, a formação é um conceito amplo que abarca o treinamento também, pero abarca a compreensão crítica de minha posição no mundo, de minha posição na sociedade. Quer dizer, a formação vai mais allá da instrumentalidade técnica, porque também possibilita o que eu chamaria de instrumentalidade filosófica. Quer dizer, o homem se pergunta sobre quem és e que hace, por quê e para quê, contra quê. É fundamental que o pedreiro, o albañil, sepa a favor de que e de quem ele trabalha como albañil. E, por lo tanto, contra quienes. E trabalha contra ele. De modo general. Não? Quer dizer, isto para mim é que é uma formação e não um puro treinamento. Eu creio que era isto que eu queria dizer. Eu não tenho dúvida nenhuma que em los dois textos que estão neste documento, há algo sobre isto que eu disse. Provavelmente o que eu disse agora oralmente foi uma tentativa de poner os dois textos mais ou menos próximos. Eu creio que a leitura de los dois textos melhora mi habla. Não, quer dizer, hace mi habla melhor, mais compreensiva. Ok. Muchas gracias, señor Freire. Creo que todos y todas hemos disfrutado con su discurso, como también disfrutaremos leyendo los textos que de manera rápida estos días se han podido traducir al castellano. En breves momentos comenzará la segunda ponencia a cargo del profesor Paolo Federici, Estrategias para el desarrollo transnacional de la educación de adultos. Si les parece, después de esta segunda ponencia procederíamos a un breve descanso y a continuación, para ser lo más ajustados posibles al horario, tendría lugar la tercera ponencia de esta mañana del profesor José Gimeno Sacristán. Muchas gracias. De molts de nosaltres